Eu acredito na força, na coragem, no poder da energia feminina para transformar o mundo. A energia feminina é acolhedora, criativa, mantenedora, geradora, empática e amorosa. A minha trajetória com a terapia da mulher partiu da minha necessidade, na busca do meu ser, de estar mulher, na ressignificação do meu próprio feminino. E assim eu fui na busca da verdade da minha alma. Eu tive a bênção de nascer numa família espiritualista. Eu fui uma criança, sou a primeira filha. Eu fui uma criança muito, mas muito desejada. Eu fui criada na minha primeira infância pela minha avó. A minha avó, por parte de mãe, que tinha o dom da palavra, o dom do decreto, do rezo e o poder de cura pelas ervas. Me lembro que sempre tinha ali uma plantinha no quintal ou um vasinho para ajudar em alguma coisa. Seja para uma dor ou para uma virtude para ajudar nas tarefas do dia a dia. O alecrim era ótimo antes de prova. Coloca um raminho aí do lado enquanto você estuda, menina. O guaco faz a gente respirar melhor. E respirar é vida. Toma esse chazinho. Eita, tá tão desanimadinha. Vai ali conversar com a Arruda. Ela vai te entregar um sorriso. Com a minha avó, eu aprendi a ver o mundo além só do que é físico, além só desse corpo sensorial. E eu herdei a infinita curiosidade de saber que há algo mais ali do que os nossos olhos podem captar. Meus pais, sempre companheiros, sempre, para mim e para minha irmã, estimularam que nós desenvolvêssemos os nossos dons. Aos 6 anos eu fui colocada no balé. A dança fez verdadeiras transformações na minha vida. Aos 6 anos eu comecei lá no balé e essa foi uma terapia que continua na minha vida até hoje. Meu pai era extremamente criativo, ativo, tinha umas sacadas transformadoras de estimular a gente. Íamos dormir, quando acordávamos tinha lá uma cartolina pregada na parede com as frases: eu posso, eu faço, eu consigo. Me recordo sempre ele envolto do que tinha criatividade, da arte, quadros, pincéis, cores, música, violão, piano. Esse era o mundo do meu pai. Na pintura ele ficava ali, no ateliê montado, na nossa lavanderia, 2 ou 3 cavaletes ao mesmo tempo, um quadro de uma casinha, um barco ou algum animal de estimação aqui da casa, e ele envolto em todo esse movimento ao mesmo tempo. Cores, tintas, texturas. E se não estava pintando algo, estava ele, sentado no piano, com o teclado do lado, seu caderno de músicas, violão encostado ou no colo, cantarolando o tempo todo. Cantava, tocava seus instrumentos ao mesmo tempo. Eu acredito que os vizinhos ficavam loucos de tanto barulho. Mas eu achava isso lindo. Quanta criatividade, quanta potência em uma pessoa só. E mais um dom que o meu pai tinha era o das plantas. Eu chamava ele de menino do dedo verde. Qualquer semente que ele jogava no quintal, nascia uma planta. A nossa mangueira, a nossa amoreira e o limão siciliano nasceram dessas aventuras do menino do dedo verde. E ele tinha um dom especial para fazer florir todas as violetas da casa. E um manejo de deixar as orquídeas sempre floridas. Minha mãe, guerreira, trabalhadora, não muito diferente das mulheres contemporâneas, das mulheres fortes do nosso tempo, que mesmo cansadas depois do trabalho, ao chegar em casa, fazem questão de estar com a família, de saber tudo o que aconteceu. Em casa, nós só jantávamos quando a mamãe chegasse. A gente ficava esperando para sentar todo mundo na mesa na hora do jantar e contar o que aconteceu no nosso dia a dia. E ela fazia perguntas, viu? Ela queria saber tudo, tintim por tintim. O que a gente fez, com quem a gente estava, onde a gente foi, como uma mãe zelosa.
ela queria participar de cada detalhe das nossas vidas. E acredite, hoje ela ainda faz isso. Ela reúne a gente numa mesa de jantar com a comida maravilhosa que ela faz para saber de tudo, enchendo a gente de um monte de perguntas. Desde criança, eu tinha uma curiosidade infinita de saber o porquê das coisas. Me lembro do porquê sim, não é resposta, Juquinha. E esse era um programa da cultura. E isso fez parte da minha vida. Eu adorava dizer para os outros, porque sim não é resposta. Isso tem um porquê. Eu queria aprender, saber o porquê das coisas. E o mais importante, eu queria saber qual a função que ele tinha e que de forma ele ajudava as pessoas. Isso era para os objetos, para as plantas, para os animais, para qualquer ser, procurando qual a função dele no todo, no coletivo. Isso era muito profundo para uma criança. Eu queria entender como aquilo era feito, o porquê era feito, ou para que servia. Simplesmente para saber o porquê ele deixava o mundo melhor. Dei trabalho, viu? Essa inquietude se tornou mais forte na adolescência. Minha mãe dizia que quando a gente ia escolher a profissão, a gente ia escolher um caminho para o resto da vida. É claro que hoje a gente sabe que não é bem assim, que a gente pode se transformar, renascer todos os dias. Mas imagina para uma adolescente que está para escolher a sua profissão. Como isso foi complicado. Como adolescente eu ficava pilhada com isso. Eu achava que se eu escolhesse o caminho errado, eu ia ficar presa àquela profissão, só fazendo, sem nenhuma função para ninguém e sem prazer para mim. E se eu não escolhesse direito, como eu contribuiria para um mundo melhor? Então, para mergulhar na vida, na compreensão da vida, da pulsação da vida, eu decidi, sim, quero ser bióloga. E assim fui eu entender a vida, buscar respostas para a origem de tudo. E nessa locomotiva louca de sentir o mundo, algo veio e me parou bruscamente. Eu estava no 2º ano da faculdade de biologia. Eu já tinha feito estágio na área de ecologia e naquele ano eu estava estagiando dentro do Instituto de Pesca com bolsa de estudos na área de genética. E ainda para pagar a faculdade eu complementava a minha renda dando aulas à noite num colégio de supletivo. E aos finais de semana, como uma boa sagitariana, ia viajar, ia para a natureza, ia me aventurar. Também gostava de ir para as baladas, os barzinhos com os meus amigos e aprontar algumas como toda jovem apronta. Essa era a minha vidinha. Porém, antes do meu período menstrual, eu tinha muita cólica. Eu tinha cólicas terríveis, que muitas vezes não me deixavam levantar da cama. Perdi a conta de quantas vezes, naquela época, eu fui para o hospital para tomar Buscopan na veia. Acredito que foram mais de 6 meses nessa saga de alívio para a dor. Terapias alternativas, espiritualistas, e nada descobria o que eu tinha. Até que uma noite eu fui dar aula lá na escola do supletivo. Essa escola ficava no bairro da Lapa, em São Paulo. Era uma sobreloja. Para a gente chegar na sala dos professores ou na sala de aula, a gente tinha que subir uma escada grande, bem inclinada. E nesse dia, quando eu subi essa escada, eu não cheguei nem na metade. A dor foi tão intensa que eu tive que sentar. O que eu fiz foi sentar, me encolher para não gritar de dor, para não chamar a atenção. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas um dos meus colegas, o professor de química, veio me ajudar. Ao chegar para me ajudar, ele percebeu que eu não respondia, que eu estava com muita dor. E ele subiu a escada correndo. E ali mais algum tempo, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu me lembro de passos, eu me lembro de alguém falando alguma coisa, algumas pessoas colocavam a mão em mim. E aí, de repente, eu escutei a voz da minha mãe. Minha mãe já devia saber que era algo relacionado àquela dor. Ela tentou me ajudar a levantar e eu não consegui. Com ela, com a ajuda dela, eu desci as escadas de bundinha, degrau por degrau, até chegar na porta da escola. A minha mãe tinha estacionado o carro enviesado na calçada,
porque ali era proibido estacionar. E ela me ajudou a entrar dentro do carro. O hospital era muito perto e foi muito tempo, pareceu interminável para chegar lá de tanta dor que eu estava. Ao chegar no hospital, eu não me lembro como foi a entrada, como eu cheguei na sala de atendimento. O que eu me recordo é de estar numa sala de atendimento, aquelas salas brancas, a mesa do médico, a cadeira do médico da minha frente, eu na outra cadeira aguardando. Entravam e saíam enfermeiras. Elas tiravam pressão, temperatura, me faziam perguntas, entre elas se eu estava grávida, se eu estava dando à luz. A minha mãe me conta que eu chorava muito e que eu gritava de dor. Eu não lembro de nada disso. Até que em determinado momento, colocaram um catéter na minha veia, o soro. Ainda me recordo desse momento, da enfermeira colocando a agulha no meu braço. Só que daí eu adormeci. Quando eu acordei, eu já estava numa maca, em outra sala de atendimento. E eu acordei com o médico me examinando, me tocando, me percebendo e falando algumas coisas. Eu preciso dizer para vocês que aquele médico era lindo. Ele tinha 2 olhos enormes verdes. Eu não escutava muito bem o que ele falava, mas eu conseguia só olhar para aqueles olhos verdes, me examinando, me olhando assim, bem interessado, bem querendo vasculhar o que estava acontecendo comigo. De repente a minha mãe pegou na minha mão, a minha consciência voltou e eu percebi que eles estavam conversando. E ele disse até logo. Meu primeiro pensar foi, tudo bem, acordei, eu vou melhorar, vou tomar mais consciência, a gente vai levantar e vai para casa. Então ficamos ali mais um pouquinho, a minha mãe conversando comigo, outras coisas da vida, para que eu pudesse voltar mais rapidamente à consciência. Uma hora eu disse para ela, mãe, vamos embora, eu já estou boa. E ela disse, hoje a gente vai passar, antes de ir embora, na sala do médico. Ele quer conversar conosco. Isso já foi diferente das outras vezes. Porque todas as vezes era, tomava a medicação, vai para casa, né? Ficou boa, vai para casa. E aquele dia a gente ia conversar com o médico. Ao chegar na sala do médico, a porta estava entreaberta. Ele estava atendendo um outro paciente. Ele pediu licença para o paciente, veio até nós e nos levou para uma outra sala. Ele explicou para mim e para minha mãe que era importante fazer alguns exames, que ele era estagiário da Santa Casa, que era médico formado, para não nos preocupar, que fazia uma especialização em ginecologia e que na Santa Casa ele e os mestres dele poderiam me ajudar. Meu primeiro pensamento foi, mais exames? Isso não vai dar em nada. Eu não vou. Mas olhando para aqueles olhos verdes, algo me disse assim, hoje já foi diferente. Hoje o teu atendimento foi muito diferente das outras vezes. Eu acredito que é bom tentar. Tinha algo diferente no ar. Ele era curioso, tão curioso quanto eu. Ele queria saber o que estava acontecendo. Seu nome era Silas Otero e ele foi bem curioso a ponto de descobrir e me ajudar com o que eu tinha. A minha história de reconhecer a minha energia feminina começou no reconhecer a pulsação da minha vida. Foi quando eu quis descobrir o que estava me impedindo de ter a vida. Foi quando eu tive câncer. Eu sempre fui muito precoce em fazer tudo, sempre de colocar o carro na frente dos bois. Eu era muito curiosa, se lembra? E também, muito cedo, eu quis antecipar uma parte, um rito de passagem da nossa vida, do ciclo de vida, morte e vida. Eu quis antecipar a minha pulsação de morte. Todo o sucesso, as aventuras, as projeções, o futuro não iriam acontecer para mim. Naquela semana que se seguiu aquele atendimento com o Dr. Silas, eu fiz inúmeros exames, até que saíram os resultados.
Na época eu estudava bem pertinho da Santa Casa. Eu estudava no Mackenzie, na faculdade Mackenzie. Eu fui direto para a biblioteca. E na biblioteca baixei tudo que era importante. Na época não tinha computador não, era fichinha. A gente pesquisava nas fichinhas, pesquisava por palavra-chave e ia nas estantes pegar a bibliografia, a literatura que a gente ia estudar. E eu passei o dia inteiro até anoitecer lá tentando descobrir o que eu tinha. E daí no final da noite, a biologia, genética, eu devia ter herdado isso de alguém. Eu queria já achar um culpado logo de cara. Então o que eu fiz? Vou começar a montar a minha árvore genealógica, tanto da parte da minha mãe, quanto da parte da família do meu pai. E alguém lá vai me revelar quem foi essa semente, quem me entregou isso de presente. Mergulhei na minha história familiar, conheci tias, tios, primas e primos que eu nem sabia que existia. E acredite, não tinha nenhum culpado. Ninguém na minha linhagem maternal e na minha linhagem paternal tinha tido aquilo que eu estava tendo, aquela doença que eu estava tendo. E muito menos apresentado um caso de câncer nas duas linhagens. Em menos de uma semana da revelação do meu diagnóstico, eu tive outro momento daquela dor insuportável. E daí eu já fui levada direto para a Santa Casa, internada e levada para o centro cirúrgico. Ali foi a minha primeira cirurgia e eu perdi o meu ovário direito. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito brava. Mas não era porque eu tinha perdido o ovário direito. Era porque lá na literatura estava escrito que se isso acontecia num ovário, ia acontecer no outro também. Quando o médico disse, retirei só o ovário direito. Preservei o seu ovário esquerdo e o seu útero, para que futuramente você possa ser mãe. Eu fiquei muito brava. E olhei para ele e disse, olha, você fez besteira, você fez errado. Isso vai voltar. Mal sabia, né? Acabei de escrever um decreto, um contrato do que ia acontecer no futuro. Mas eu não tinha consciência disso, não. Se passaram 6 meses dessa primeira cirurgia, eu continuei nesse período pós-cirurgia fazendo aplicações de radioterapia em pequena frequência, continuei os atendimentos psicoespirituais que eu fazia, já estava levando uma vida normal, indo para a faculdade, voltei para o trabalho da Bolsa de Estudos, só não tinha voltado para dar aula na escola, porque era muita carga para quem tinha acabado de sair de uma cirurgia. E eu estava indo para a minha primeira viagem, uma viagem de carnaval. Foi muito bom, muita bagunça, muita alegria e muito amorzinho também. Na volta do carnaval, nas primeiras semanas, o meu corpo estava estranho, eu não estava me sentindo bem. Achei que era por causa do esforço da viagem, mas o cansaço não passou e eu sentia o meu corpo diferente. Aquela preocupação de adolescente. Será que eu peguei alguma doença daquele menino no carnaval? Será que eu fiquei grávida? Fui na farmácia com um amigo meu da faculdade e comprei um teste de farmácia para, tirar essa loucura da cabeça. E não foi que quando eu fiz o exame, deu positivo? Um dos hormônios do câncer ovariano, do digerminoma ovariano, é o mesmo que é detectado quando se faz o exame de gravidez. Eu fiquei extremamente preocupada, porque eu lembrei que uma das coisas que o doutor tinha dito para mim era, olha, você precisa se cuidar e só pode ficar grávida daqui 2 ou 3 anos. A parte ginecológica precisa se reconstruir de forma celular. Ah, imagina como eu fiquei preocupada. O que eu fiz? Corri para o meu amigo, corri para o anjo, para o médico, para contar para ele. Amigo, fiz besteira. E agora, o que a gente vai fazer? E daí ele fez um monte de exames de sangue em mim, logo na sequência do que eu revelei para ele. Ele nem esperou. Eu aguardei o resultado dos exames, no final da tarde já estavam prontos. E ele disse, olha, tem uma boa e uma má notícia. E já foi direto falando. A boa notícia é que você não está grávida. E a má notícia é que o digerminoma, o câncer, tinha voltado. Como assim? O digerminoma voltou e agora eu vou passar por tudo aquilo novamente? Eu vou ter que parar a minha vida, parar tudo de novo, para olhar para essa doença, para olhar para isso que está me fazendo mal?
Então só deve ser química, deve ser alimentos ou coisas que eu já comi ou alguma coisa que eu estou colocando dentro do meu corpo que deve estar sendo responsável por essa mutação celular. Vou procurar que exames fazer. Fiz até sequenciamento de DNA e PCR, que eram exames caríssimos na época. Acredite, nenhum culpado. E aí eu fui para a segunda cirurgia. Na segunda cirurgia, não se pôde mexer em nada. Eles abriram o meu corpo e fecharam. E me comunicaram que o câncer estava muito agressivo e ele tinha extravasado para os órgãos abdominais. Que eu teria que fazer um tratamento com quimioterapia, para depois fazer uma nova cirurgia. Junto com a quimioterapia, eu conheci as pílulas do Frei Galvão. Eu tomei diversas vezes aquele milagroso xarope de babosa. Muitas terapias espiritualistas, centros kardecistas, umbanda, passe, reiki, cromoterapia, aromaterapia. Aí eu fui descobrindo o mundo das terapias alternativas. E nessa jornada eu conheci o xamanismo matricial. Esse conhecimento, os saberes do xamanismo matricial fizeram diferença na consciência de como eu me colocava no mundo e como eu via o mundo. De uma forma gradual, ele foi me trazendo starts, chaves, abrindo portas e revelando camadas que eu desconhecia em mim. Mesmo sendo criada numa família espiritualista, já ter passado por algumas religiões e crenças espiritualistas, como o evangelho, o kardecismo, a umbanda, o candomblé, a Sé Virginis, a magia natural, foi o xamanismo matricial que abriu um grande portal na minha vida para o autoconhecimento. E esse conhecimento começou com um tapão na cara. Como que eu, aquela menina que queria cocriar com o mundo, fazer algo que era importante para ela e para o outro também, estava se matando, estava sendo responsável, cocriando algo dentro de si que não era vida, que não era pulsação de expansão. Por que eu estava tão brava com os meus ovários, tão brava com o meu útero, com o meu corpo? Porque aquela parte do meu corpo que dava vida a um ser estava morrendo. E teve um momento de contato com um dos médicos da equipe da Santa Casa que foi crucial para essa minha mudança de pensamento, para que eu saísse da vitimização e entendesse que eu estava criando a minha realidade, que eu estava cocriando isso dentro de mim. Em um dos atendimentos, um dos médicos virou para mim e disse assim: menina, para de fazer esses tratamentos, eles são muito agressivos para você. Você é muito jovem e você tem muito pouco tempo de vida. Se fosse meu filho, eu não deixaria ele fazer os tratamentos. Eu faria com que ele aproveitasse a vida, que ele viajasse, conhecesse muitas das coisas que ele não poderá conhecer depois, porque esse tratamento não vai ser eficaz. O câncer vai te matar. Como sempre, adolescente revoltada, eu fiquei brava. Eu era uma adolescente bravinha, de bater o pé no chão, de peraí, como isso? Lembre, porque sim não é resposta, nem tudo é verdadeiro. Eu saí do consultório dele, brava, dizendo para mim, ele não tem o direito de me dizer isso. Ele não tem o direito de dizer que a minha vida está nas mãos dele. Ele não tem o direito de dizer o dia que eu vou morrer. A única pessoa que tem direito sobre essa vida sou eu. Peraí. Se eu tenho direito à minha vida, eu também tenho direito às rédeas da minha morte. O que você está fazendo com você, Tamires? E aí não tinha mais desculpa. Eu resolvi mergulhar em entender o meu ser mulher. Eu resolvi entender a minha história, a ligação com a minha linhagem maternal, com a linhagem do meu pai, as mulheres que fizeram parte da minha vida, as mulheres que fizeram parte da nossa história social também, dos sermos brasileiras. Eu queria saber que mulher que eu vim para ser e que mulher que eu gostaria de ser. Durante esse mergulho de autoconhecimento, eu tive mais uma cirurgia. E nessa cirurgia ocorreu a esterectomia total, que foi a retirada do ovário restante, do útero, mas também eu retirei
o apêndice, a capa do intestino, porque o câncer tinha extravasado para esses órgãos e criado alças, e esses órgãos estavam afetados pela multiplicação celular. Durante esse processo de autoconhecimento, eu fiz radioterapia, quimioterapia, continuei nos atendimentos psicoemocionais, nos espirituais, no estudo do xamanismo e acolhi cada parte luz e sombra do meu ser. Durante esse período também escutei de um profissional da medicina que eu seria uma mulher oca. Por não ter mais os órgãos ginecológicos que davam prazer à mulher, eu não teria mais prazer na minha vida. Foi aí que eu conheci o Tantra. Me desfiz e me refiz inúmeras vezes. Retirei camadas, lambi feridas, até ir encontrando a minha verdade. Eu queria encontrar a minha alma, a minha essência, a minha alma feminina e colocar ela para se expressar, para ser, para estar no mundo, para ter prazer de viver. Eu queria um outro propósito, eu queria uma conexão com a vida, pautada na verdade da minha alma. E isso estava sendo possível, isso estava sendo bem para mim, eu estava realizando, transformando, criando coisas para a minha vida, para as pessoas ao meu redor, eu estava sendo útil para o mundo também. E foi aí que os meus estudos se redirecionaram para as áreas das terapias, da psicologia, da holística, da transpessoalidade, e eu fui criando ferramentas para que futuramente eu me sentisse segura para trabalhar como terapeuta. Mas eu ainda não tinha essa intenção. Foi lá nos estágios de atendimento que eu percebi, é isso que eu quero fazer. Eu adorava dar aula, era algo que quando eu dava aula eu me realizava. E como terapeuta eu tive a mesma sensação, o meu sentimento pleno de estar ali junto com o outro. Eu atendia homens e mulheres e eu percebia que com os homens a minha sensação de plenitude não acontecia. Então foi que eu decidi, queria atender só mulheres. Acredito eu, por ser mulher, eu tinha facilidade para estar com mulheres, acolher as histórias das mulheres, as suas sensações, os seus sentimentos. Para mim era um mundo muito mais palpável de compreensão. E eu fiz a minha escolha. Quero trabalhar só com mulheres. Já que eu quero trabalhar só com mulheres, eu preciso contar para elas o que aconteceu comigo. Eu preciso contar para elas que se elas mergulharem em si mesmas, elas vão descobrir uma potência feminina que é inimaginável. Então eu fui delineando um processo terapêutico pautado na minha jornada, na minha experiência e na demanda das minhas clientes. Assim surgiu a teaterapia, um trabalho autoral. Mas no início era bem difícil de explicar o que era essa tal de teaterapia. Então eu dizia assim, que era um processo terapêutico para o despertar da mulher, para o despertar da sua energia feminina. E despertando o seu feminino, ela ia encontrar as potencialidades da essência, da alma, para ser e estar no mundo. Assim nasceu o Despertar Feminino, esse projeto lindo, que já tem mais de 20 anos de jornada. E agora estou aqui, eu e você, depois de 20 anos dessa jornada, para a gente poder trilhar juntas o que tantas mulheres puderam ofertar para mim como uns saberes de base para a teaterapia, de base para a fundação do Despertar Feminino. Olha, o poder que nós temos juntas.
As minhas potencialidades, virtudes, valores, os meus conhecimentos foram se somando aos saberes que as mulheres entregaram para mim ao longo de todos esses anos. Eu levei um certo tempo, anos, viu, para entender qual era a minha missão nessa jornada com essas mulheres. Estava tudo ali, tão perto na minha história. Eu que vivia me despertando na curiosidade para saber as coisas, despertando a mim mesma nos mergulhos mais intensos que eu podia fazer, me despertando para as minhas potencialidades, para os meus saberes, despertando a minha consciência com os saberes das outras mulheres para co-criar uma terapia eficaz, eficiente. O que eu fazia era despertar tanto eu quanto as pessoas para suas potencialidades e para aquilo que o mundo tinha para oferecer para a gente. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero despertar você para o melhor que você tem a oferecer. E para terminar esse nosso encontro, eu trago para você um texto de Silene Aquino. O que é ser mulher? Uma ótima reflexão. Até o nosso próximo encontro. São tantos caminhos para se caminhar. São tantas as estradas para quem quer chegar e quem tiver que ir. Escute seu coração e seu ventre. São tantas pessoas falando de mulher, sobre o que é ser mulher. O que é ser mulher para você? Conecte-se com o seu ventre. Lá você vai saber. Unindo seu ventre e seu coração, você vai ouvir as vozes de suas ancestrais. Elas viveram o que lhes foi ensinado sobre ser mulher. Mulheres que foram podadas, que aprenderam que eram pecadoras, sujas por sangrarem, bruxas por terem sido sábias e curandeiras, malignas e feiticeiras por serem belas e sedutoras. Mulheres que tiveram que sufocar suas forças para se mostrarem frágeis e indefesas. Essas mulheres vivem em você, em mim, em todas nós. Elas foram queimadas, excluídas, domesticadas. O que é ser mulher para você? Chega de se definir através dos conceitos patriarcais. Assuma sua natureza, sua força, seu saber, seus ciclos. Ame, dance, grite, acolha, cuide de si, cuide dos outros também. Una-se a outras mulheres sem competição ou hierarquia baseada no ter. Conecte-se com seu corpo. Permita-se ao prazer. Conecte-se com sua força. Permita-se posicionar-se com sabedoria, não com dominação. Olhe a lua, ouça o que ela te diz em cada fase. Conecte-se com a Mãe Terra, ela vai te ensinar que as mulheres ancestrais que vivem dentro de você podem ser curadas. Que as mulheres que vivem ao seu redor e que as mulheres que virão depois de você poderão celebrar e honrar o feminino que são, porque você desperta. Desperta para essa verdade. Ouça o seu ventre. O que é ser mulher para você? De ventre para ventre.